Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam sadios, felizes, né, satisfeitos com o caminhar da própria vida. E estamos nós cá hoje, depois de um tempinho distante, né? A Pro estava fechando o bimestre, encerrando o ano letivo, então ficou uns dias sem postar vídeo para vocês. De novo, né? Para poder continuar uma pauta que a gente começou há um tempo atrás, né? Eu expliquei para vocês em um vídeo quais são as partes conformadoras da gramática: fonética, fonologia, morfologia, né? Sintaxe, semântica e estilística, certo? No outro vídeo, eu expliquei o que se aprendia dentro da fonética e fonologia, que é a primeira parte da gramática, né? Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que é que se aprende na segunda parte da gramática, ou seja, o que se aprende dentro da morfologia. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha. Pensando que morfologia, morfo, forma, logia, estudo, estudo da forma da palavra. Aqui é o lugar que vocês vão compreender como se organiza a palavra. Tá? Então, o que a gente aprende em morfologia primeiro? Primeiro, a gente aprende a estrutura da palavra. O que é a estrutura da palavra? Quais elementos possivelmente podem se unir para dar origem a uma palavra? Uma palavra que significa a partir de determinadas condições de produção, né? E que passa a ter alguns efeitos de sentido plausíveis dentro das demandas comunicativas que a gente estabelece, né? Então, primeira coisa que aprende é a estrutura e formação da palavra. O que é radical, o que é vogal temática, o que é tema, o que são os afixos, né, prefixos e sufixos, o que são as desinências verbais e nominais, vocês vão aprender aqui, tá? Na sequência, se aprende o quê? Os processos de formação da palavra. Como é que essas pequenas partes que vocês acabaram de aprender no primeiro item se organizam a ponto de formar palavras? E elas se organizam a partir de processos. Tem palavra que é derivada, tem palavra que é composta, tem palavra que é híbrida, né? Tem palavra que é onomatopaica, tem palavra que é uma sigla, tem palavra que é uma abreviação. Olha só, quantos processos de formação de palavra nós temos, né? Então, esses são os dois primeiros itens que vocês encontram dentro de morfologia. De posse desse conhecimento de quais são as partes que se encaixam para formar uma palavra e quais são os processos que a gente tem para que essas palavras se organizem, né? Nós vamos em direção às 10 classes de palavra, às 10 classes gramaticais. Tá? São categorias em que as palavras da língua portuguesa se alojam para que elas cumpram determinadas funções. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Nós temos, a princípio, o substantivo. O que é o substantivo? Aquilo que dá nome para as coisas. Toda palavra que nomeia algo é um substantivo, tá? Então, por que ele é o primeiro? Porque na sequência vem algumas outras classes que trabalham para ele. Ele é um empresário de sucesso, eu costumo dizer. Ele tem alguns funcionários à sua disposição, né? Que estão ao seu redor para suprir as suas necessidades. Então, quem são os funcionários do substantivo? Aquilo que dá nome para as coisas, né? O artigo. O artigo vai vir e se acoplar ao substantivo para definir e indefini-lo, né? Falar no específico ou falar no geral. Olha só, esse é o papel do artigo, né? O adjetivo. O adjetivo é um parceiro que é caracterizador. Ele caracteriza os substantivos, ele dá características positivas ou negativas, né, para um substantivo, ok? O numeral quantifica, multiplica, ordena, fraciona quem? Substantivos, tá? E o pronome? Olha só, esse aqui é o funcionário puxa-saco, eu costumo dizer. Pronome, ele vive em prol do nome, em prol do chefe, em prol do substantivo, né? Tudo que ele faz é ou para estar do lado do chefe ou para substituir o chefe no exercício do seu ofício. Isso acontece onde? Dentro do texto. Então lembre-se sempre que o pronome, ele é o funcionário puxa-saco, aqueles bem capachos mesmo, do substantivo. Né? Toda empresa tem, né? Então vamos lembrar do pronome com essa associação engraçada para vocês não esquecerem mais a função que ele tem, ok? Então, fechada aqui a trupe do substantivo, o substantivo como chefe e os seus
4 funcionários que trabalham para manter a ordem da sua utilização, vamos dizer assim, nós vamos caminhar para um outro item, que é o verbo, para uma outra classe gramatical. O verbo, ele expressa ação, estado e fenômeno natural. Sem o verbo, nós não poderíamos comer, dormir, levantar, sentar, deitar, olha só. Estar, ser, parecer, não poderia, por exemplo, chover, ventar, relampejar, nevar. Olha só como o verbo é importante, né? O verbo tem um funcionário. Ele é também um tipo de empresário, digamos assim, né? Vamos manter a metáfora. Quem é o funcionário do verbo? O advérbio. O advérbio, ele dá circunstância para o verbo, de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, de assunto, de negação, de afirmação, mas o verbo paga pouco para ele. De vez em quando ele faz uns bicos. Sabe aquela pessoa que tem um emprego formal, mas ela tem os seus tem o seu plano A, mas tem seu plano B, seu plano C? O advérbio é assim. De vez em quando vocês vão encontrar o advérbio prestando serviço para um adjetivo, intensificando um adjetivo, por exemplo, né? Ou vocês podem encontrar um advérbio fazendo um processo de circunstanciação para outro advérbio. Tem que complementar a renda, né, gente? As coisas estão difíceis. Então, o advérbio ele tanto pode incidir sobre um verbo, sobre um adjetivo ou sobre outro advérbio. Fazendo o quê? Dando circunstâncias para esses elementos, tá? Então, essa é a função do advérbio, ok? Caminhando em direção ao 8º item, vocês vão encontrar aqui que classe gramatical? A preposição. A preposição, ela tem uma função articulatória e ela une uma palavrinha na outra. Essa é a função dela. Então, o de, o para, o em, o com, o até. Olha só, todos esses itens ligam uma palavra na outra. Gosto, você. Aí eu ponho uma preposição no meio, ó. Gosto de você. Criei um elo de sentido a partir desse elemento que se preposicionou entre dois itens. Olha só, né? Nós temos também uma outra classe gramatical que também ajuda no processo articulatório, e ela é bem mais poderosa que a preposição, que é a conjunção. A conjunção, o nome dela denuncia o que ela faz. Só peço que vocês invertam. Ó, conjunção, inverta com a pro. Junção com. Ela faz isso. Ela junta uma palavra com outra, um período com outro, um parágrafo inteiro com outro. Sabe aqueles elementos mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, e, logo, portanto, são todos elementos articuladores, né? Textuais. São as nossas conjunções e elas vão nos ajudar nesse processo de criar as teias relacionais do texto, né? Abrir e fechar as portas dos sentidos, ok? Então, essas são as conjunções. Caminhamos para a última classe gramatical. Que classe é essa? A interjeição. A interjeição, ela vai ser responsável por fazer um processo de expressar sensações, emoções, sentimentos pela linguagem, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, vixe, nossa, ai, ui, olha só, todos esses termos que são usados enfaticamente no processo de leitura, né? E também no nosso fluxo oral de fala, eles são termos que são interjeições e são sempre acompanhados de um outro elemento que é super parceiro da interjeição, que é o ponto de exclamação. Não são palavras enfáticas para expressar sentimentos, emoções e sensações no dizer? Então precisa da pontuação que ajude a criar essa ênfase. E o ponto de exclamação entra para poder fazer parceria com essa classe gramatical. Tá bom? Então, essas são as 10 classes gramaticais e eu espero que eu tenha podido, de alguma maneira, ajudar vocês a entenderem qual a função de cada uma, né? Para que vocês entendam que essas categorias, elas têm funções isoladas e essas funções isoladas, no nosso próximo vídeo, vão se articular textualmente, vão se unir, vão criar uma teia de relações, que a gente chama de teia de relações sintáticas, e vão construir funções sintáticas na próxima parte da gramática, que é, como eu já disse a vocês, são funções sintáticas, é a sintaxe, tá bom? Então, elas são elementos fundantes
do processo de compreensão de como as palavras se organizam em si mesmas para depois se organizarem em conjunto, que é a próxima etapa do conhecimento gramatical. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Se você gostou da nossa dica, por favor, siga-nos, se inscreva aqui no canal do YouTube, siga-nos lá no Instagram, né? Temos aqui embaixo, ó, tá? Ó, o canal do YouTube é Professora Icleia Moreira. E o nosso Instagram é prof_Cleia_Moreira. Vocês podem nos acompanhar nas duas vias. O post que eu faço lá, eu transformo em vídeo e coloco aqui à disposição de vocês com explicações pausadas, didáticas e rápidas e funcionais para que vocês possam compreender e se apaixonar por esse universo da linguagem, né? E aprender um pouquinho de gramática normativa para melhorar os fluxos e atribuições da norma culta quando vocês precisam fazer uso dela. Tá bom? Ir bem nos seus processos seletivos, nos seus concursos, nas suas provas, melhorar os processos de escrita. Então, é para contribuir de maneira rápida, funcional e eficiente. Um beijo para vocês, tá bom? Compartilhe essa dica, salve para ver depois, divida com quem você ama e vamos aprender todos juntos. Fiquem com Deus!